Nossa próxima palestrante, Jennifer Desiré, né, falando sobre a mulher na equinocultura. Bem-vinda, Jennifer. Se apresenta aqui para o pessoal. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou nervosa, deixa eu respirar um pouco. Achei que eu não ia ficar nervosa. Bom, meu nome é Jennifer, como já foi dito. Esse ano vou trintar. E eu vou contar, eu não fiz slide, né, porque eu sou uma recente mãe também. Então a minha vida está assim, né, naquele momento. Mas eu vim também no intuito, que nem a Cecília falou, de ser mais uma conversa assim com vocês, não ser uma coisa tão específica e, na verdade, uma troca de experiência, de vivência mesmo, um pouco da minha vida com vocês. Diferente, acho que de muitos daqui, eu sou nascida de Porto Alegre, natural de lá, me criei lá, não tenho nada a ver com agro, até hoje, né? Não... E, assim, a questão do agro caiu na minha vida de paraquedas, literalmente. Como que começou essa questão? Eu trabalho com cavalos, né? Vou falar um pouco da mulher no trabalho na equinocultura. E eu conheci cavalo quando eu tinha 9 anos de idade, por causa do meu irmão. Eu era muito ligada no meu irmão. O que ele inventava de fazer, eu tinha que fazer. Então, eu já andei de skate, eu jogava futebol. E quando surgiu o cavalo na vida dele, surgiu na minha vida também. E como que o cavalo surgiu na vida do meu irmão, eu acho muito importante falar, e tem muito a ver com a Cecília. E eu vou linkar muitas coisas, até porque a Cecília, a gente já trabalhou juntos também. Não vou atropelar, mas vou chegar nisso. O meu irmão sempre foi uma criança muito tímida, com vários medos. Medo da sombra, medo de conviver com outras crianças. E quando surgiu o cavalo na vida dele, conseguiu curar todos esses traumas. E eu acho que eu rezei, queria agradecer primeiro a Deus por estar aqui, pela oportunidade. E eu estava sentada ali, escutando a palestra de cada uma de vocês e rezando, pedindo para que Deus me orientasse, né, nas melhores palavras, o que realmente eu deveria dizer aqui. E foi surgindo essas questões sobre convívio social, e o cavalo é isso, gente. O cavalo é uma cura para a sociedade, para as pessoas. Foi onde eu me curei, foi onde eu me descobri, uma coisa que não estava na minha vida e surgiu, foi onde apareceu na vida do meu irmão e também curou a vida dele. E então o cavalo, ele faz isso com a vida das pessoas. A gente aprende, é um espelho, o cavalo é um espelho do que a gente é, e ele é aquilo que a gente pode se transformar. Então, a partir do meu irmão, quando ele começou a se curar, começou a ter esse convívio com cavalos, eu ali, né, por insistência, por querer fazer tudo o que ele fazia, comecei a entrar nesse mundo. Como que aconteceu? Muito medo. Eu montava num cavalo e chorava. Por incrível que pareça. Eu tinha muito medo, eu chorava, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de impor limites na minha vida para tudo, e até hoje eu sou assim. Eu gosto muito de me autodesafiar, e desafios dos mais impossíveis assim que a gente possa imaginar. Por exemplo, tu tem que fazer um jejum, começa por 3 dias. Eu vou fazer o jejum de 21 dias. Né? Ou é 8 ou 80. Então, eu comecei ali a conhecer sobre cavalo, sobre a vivência, o que era cavalo, porque até então eu nem sabia o que era um cavalo, não sabia o que era colo, o que era crino, o que era a boca. E aquilo foi me transformando e foi se tornando uma paixão na minha vida. E eu fui querendo conhecer aquilo cada vez mais. E foi assim. Com 15 anos, foi onde eu tive, assim, eu acho que a parte mais importante da minha vida no meio do cavalo. Por quê? É uma fase que é a fase da nossa adolescência. Vou tomar um golinho. O que aconteceu na fase ali dos meus 13, 15 anos? É aquela fase da adolescência, e os meus pais diziam assim: agora ela vai entrar na fase de ir para shopping. Morava em Porto Alegre, né? Agora vai entrar na fase dela ir para shopping, de começar a querer sair. Eu não podia sair, porque o regime de educação dos meus pais era meio militar, assim. Com 15 anos eu ia em festa, mas a minha mãe ia junto nas festas, eu não podia ir sozinha.
Não sei se foi isso que ajudou também, mas eu fui cada vez deixando isso, fui querendo ir mais para o lado do cavalo. E aí, com 15 anos, eu tive o meu primeiro assim, contato com o real, assim, o trabalho mesmo com equinos, onde eu comecei a conviver com pessoas que domavam e treinavam cavalos lá em Porto Alegre, numa cabanha, a Cabanha do 38. E era um centro de treinamento que tinha vários treinadores muito importantes. Uns hoje estão nos Estados Unidos, outros aqui no Brasil são muito reconhecidos. Eu tive a oportunidade de ter os meus cavalos lá, mas eu não tive a oportunidade de ter os meus cavalos treinando com eles pela questão financeira, porque era muito caro e a minha família é de uma família humilde. Mas o que eu fiz? Eu digo, eu vou olhar tudo que eles estão fazendo e eu vou fazer. Eu não posso ter meu cavalo com eles, mas eu vou começar, olha, estou aqui, né? Estou no meio deles, vou começar a fazer o que eles estão fazendo. E o meu pai, numa dessas, pegou e comprou 3 potros. Um para mim, um para o meu irmão e um para ele. O dele, o do meu pai, que ele conseguiu, ele deu para um treinador. O do meu irmão e o meu ficou para nós e, ó, se virem, né? Nisso, eu estava no colégio, o que acontecia? Eu tinha que atravessar a cidade, era 1h40 de ônibus para chegar no local do centro de treinamento, para ir lá, pegar o meu potro, olhar o que os outros estavam fazendo e começar a fazer no meu cavalo. E assim foi, eu fui olhando, fui fazendo, fui dando errado. Quando eu achei que estava tudo certo, daqui a pouco deu tudo errado. E foi indo, e foi indo. Mas eu, nessa posição assim de estar ali, as pessoas começaram a me enxergar, os treinadores, né? E eu vi assim, porque na verdade tinha aquela coisa de ser uma guria, né? Uma jovem inocente, mas eu nunca me intimidei com isso, muito menos por ser mulher. Eu sei que existem barreiras, o agro ainda tem, mas eu digo que eu acho que está muito mais na nossa mentalidade também do que, na verdade, nas propostas que tem. Eu acho que, claro, tem funções que a minha própria lida mesmo com o cavalo, né, é uma lida que a gente acaba que às vezes utiliza muito da nossa força física, mas eu digo é muito mais da nossa dedicação do que da gente ser mulher, da gente ser homem, da gente se dedicar àquilo que a gente quer fazer. E aí, nessa situação, o meu cavalo foi domado e começou a pessoas, tipo, mas o que tu está fazendo? Como assim? Quem é tu? Começaram a me enxergar, né? E eu ali, né, sofrendo, louca para pedir uma ajuda, né? E aí comecei a ter pessoas que começaram a vir para me ajudar. Ao invés de eu ter que recorrer a eles, eles começaram, pô, olha aí, a guria vem todo dia, né? Pá, atravessa a cidade, tantas horas, vamos dar uma mão para essa guria, está passando trabalho, e mesmo assim ela está conseguindo fazer, né? E aí tive pessoas muito importantes na minha vida toda, que foi assim, que eu digo que são de Deus, que Deus coloca as pessoas, né, no nosso caminho, e a gente tem que ser grato a todas as pessoas. E aí foi. Essa história dos 15 anos ali. Com 17 anos, terminando o colégio, me formando ali, o meu pai ele é formado em Direito, ele é concursado público, trabalha na área trabalhista. E eu gosto do direito porque, assim, como eu gosto dos animais, eu gosto de pessoas. E tem tudo a ver o cavalo com pessoas, então por isso que está tudo certo. Mas aí eu comecei não foi o meu primeiro trabalho, porque o meu primeiro trabalho foi de babá, mas foi o meu primeiro trabalho assim, oficialmente, com 18 anos, 17 para 18 anos, eu trabalhei num escritório de advocacia, de cobranças, em Porto Alegre. Trabalhava lá meio turno e seguia na função de 1h e pouco de ônibus para lidar com meus cavalos, ia para o escritório e tal. Estava fazendo quase 1 ano que eu estava no escritório. O meu pai estava com um cavalo dele lá num centro de treinamento com o Roberto Joe, um treinador muito conhecido de rédeas. O meu pai mostrou um vídeo meu para ele. Eu queria te mostrar um vídeo da minha filha montando a cavalo. Mostrou um vídeo meu para o Roberto, e o Roberto, será que a tua filha não tem interesse de trabalhar com cavalo?
Daí o meu pai ficou assim, né? Acho que nem meu pai acreditou, assim. Meu pai sempre me incentivou, mas, tipo, eu via pela caminhada do meu irmão como homem, tipo, é impossível. Tipo, para o homem com cavalo já é uma vida horrível. Imagina eu, né? O que eu vou fazer? Não, eu vou ficar aqui, né? Brincando com meus cavalos. Tá. Aí meu pai chegou em casa e disse, eu mostrei teu vídeo para o Roberto perguntou se tu não quer ir lá conversar com ele para ver se tu não tem interesse de trabalhar. Eu digo, não, eu não tenho interesse, eu vou trabalhar com ele. Eu já decidi ali, né? Ele, não, quem sabe vai lá. Fui lá, conversei com o Roberto. Roberto, o salário é assim, não sei o que. Eu digo, tá, quando é que eu posso começar? Começa tal dia. Eu digo, então tá. Cheguei no escritório, digo assim, gente, foi muito bom enquanto durou, estou indo embora, tchau, obrigado. Fui trabalhar com cavalo. Fui para o Roberto. Foi a minha primeira experiência profissional mesmo na carreira com cavalos. Assim, uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração enorme, tanto como profissional no cavalo, mas como empresarial, e como também essa questão de construir pessoas, porque fora mim ele já tinha construído outras mulheres, outros alunos nessa carreira. Então, é uma pessoa muito importante na minha carreira e uma pessoa que teve essa visão assim, de só me ver. O vídeo que meu pai mostrou era só tipo, galopando o cavalo, não tinha nada demais, sabe? E onde me colocou no mercado assim, e me fez enxergar que, sim, eu posso, eu sou mulher, e eu estou aqui, e eu vou fazer isso acontecer. Então, com o Roberto, eu fui, trabalhei com ele quase 4 anos, e lá eu posso dizer para vocês que assim, eu vivi tudo que vocês possam imaginar. O centro de treinamento, talvez muitos de vocês até saibam, indo para Porto Alegre, na BR-290, em Eldorado do Sul, fica bem na beirada da faixa, ali do lado direito. Tem um outdoor bem grande com a imagem dele ali. Eu trabalhava ali e morava em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, perto do Sesc lá. Eu saía de casa às 4 horas da manhã para pegar ônibus, das 5 da manhã até a rodoviária, da rodoviária pegava ônibus até Eldorado do Sul, para ir trabalhar, sem ter hora de voltar para casa. E essa era a minha vida durante 3, 4 anos. E eu fui, assim, como quem não quer nada, né? Aprender do zero, porque até então tudo que eu sabia era só de ver, mas sem nenhuma teoria em prática, né? E uma coisa muito importante que eu quero falar, e eu acho que se eu... Assim, a minha história está começando, né? Até queria dizer obrigada por vocês me darem essa oportunidade de estar aqui, porque eu vejo assim, a minha história é só o começo dela, né? Então, quem sou eu para estar aqui, né, contando assim, tanta coisa para vocês? Mas, assim, lá, o que me fez crescer tanto foi justamente me agarrar nessas pessoas que vocês falaram. Ele tinha um funcionário, que era o seu Izar, que foi como um pai para mim lá dentro, que foi, assim, eu acho que até ele se irritava comigo às vezes, porque eu era a sombra dele. Ele ia para um lugar fazer alguma coisa, eu estava assim, tá, o que é isso? Por que tu está fazendo isso? Mas como assim? O que é isso? Tá, deixa eu fazer, posso testar? Posso tentar? E foi assim. E assim eu fui indo, e foi ganhando a confiança. E o Roberto é uma pessoa que assim, ele é um ótimo profissional, só que ele é uma pessoa conhecida no meio por ser um cara extremamente, às vezes, arrogante, um cara difícil de lidar. Eu acho ele ótimo, para mim ele é a melhor pessoa do mundo, né? E o que aconteceu? Eu fui ganhando a confiança dele, eu virei a treinadora, braço direito dele, ele começou a me entregar os potros para domar. Fora isso, eu administrei todos os funcionários, eu administrava todos os cavalos dele. E teve uma fase na minha carreira com ele que foi muito importante, que foi quando a gente foi para uma prova em São Paulo. Eu viajava de caminhão, sozinha, com vários cavalos, e ia para São Paulo administrando todos os cavalos que ele ia competir. E a gente chegou lá, teve a prova e tal, e iam ter 2 provas. Uma prova, tipo, numa semana, daqui 15 dias ia ter outra prova. Só que iam ser os mesmos cavalos. E eu disse, só para subir para lá é uma viagem muito cansativa para os cavalos, porque tem que parar em vários lugares. E eu falei assim, Roberto, tu quer... E ele precisava voltar, porque tinha os outros cavalos para trabalhar. Eu falei, Roberto, tu quer descer? Pode ir, eu fico com os teus cavalos aqui em São Paulo, tu só volta para apresentar na prova. Dele, mas como é que tu vai ficar sozinha aí? Porque o parque era uma exposição, tipo Fenarroz, tipo Expo Inter, era uma prova assim.
quando tem o evento, o parque está cheio de pessoas, aquilo lá está assim, lotado, né? Quando termina, não tem nada. Nem luz tem, não tem segurança, não tem nada. E ficou só eu num parque em São Paulo, numa cidade que eu estava conhecendo naquele momento, sozinha, com 2 cavalos, dormindo dentro de um trailer. A minha cama eram fardos de alfafa, que eu botei os fardos de alfafa assim para dormir. E eu fiquei lá e me esforcei o máximo possível para não estragar o trabalho dele quando ele retornasse nos cavalos. Eu digo, meu Deus, olha, o que eu propus, né? O cara vai correr uma prova e eu me propus a ficar com os cavalos dele aqui, manter para ele. Eu digo, o cara vai chegar e vai dizer, o que tu fez com meus cavalos? Não, deu tudo certo. E ali, naquele momento, ele, pela primeira vez, assim, sei lá, acho que já estava no meio do meu trabalho com ele, 1 ano e meio, ele me chamou e disse o quão importante eu era para ele. Ele não precisou nem me dar aumento de salário. Eu não queria mais nada. Só aquele reconhecimento dele, do meu trabalho, do que eu tinha feito ali na empresa por ele, pelos cavalos, valeu por tudo mais que poderia acrescentar na minha vida, na minha carreira. E assim foi, teve vários episódios, né? E voltando a coisas que já foram faladas, o porquê de tudo isso? Essa guria é louca, né? Amor. Eu paro. Teve uma vez que até eu fiz um texto, e eu paro e penso, mas por quê? Por quê? Não tem, é amor, a gente só faz as coisas por amor. A gente só persiste quando tem amor naquilo que a gente faz. E a gente só faz bem feito quando tem amor. E um dia eu ouvi um podcast que dizia assim, tem 5 escolhas na tua vida que, se tu fizer errado, tu está ferrado. A primeira, não me lembro muito bem a ordem, mas uma delas é escolher a pessoa que tu vai casar. A outra delas é a casa que tu vai morar. E a outra é o trabalho que tu vai trabalhar. Porque tu vai passar muito mais tempo no teu trabalho do que na tua casa. Tu vai passar muito mais tempo no teu trabalho, às vezes, do que com a tua família. Então, tu tem que ter muita certeza daquilo que tu vai escolher para ti. Tu tem que amar muito aquilo que tu vai escolher para trabalhar. E eu não tenho dúvidas que o cavalo é um amor na minha vida. E assim foi. Essa fase com o Roberto, que foi muito importante. De lá, eu tive muitos outros momentos. Participei em diversos centros de treinamento. Comecei aí, na verdade, o meu coração sempre batia mais para a parte funcional aqui do Sul, para a parte do freio de ouro. Eu acredito que alguns de vocês conheçam. E comecei a me influir nesse meio. Eu já era bem conhecida por causa das questões do trabalho com rédeas, que é muito valorizado, porque é uma parte mais técnica com cavalos, né? E fui crescendo também nesse meio, fui conquistando meu espaço. Tenho, né, hoje uma escola para crianças, que eu acredito muito no futuro, e eu acho que o futuro para qualquer área é os jovens, as crianças, e a gente tem que investir muito nessa área. E como eu não tive, talvez, assim, como eu fui muito por mim, eu penso assim, eu vou ajudar os outros também, né? Porque foi o que eu precisava. Teve pessoas que me ajudaram, talvez demorou um pouco, mas teve muitas pessoas que me ajudaram, e eu acho muito importante a gente poder colaborar com o futuro, né, que são os jovens e as crianças. Eu não me lembro muito bem as datas, depois que a gente vira mãe, a gente tem uma certa amnésia, mas eu fui convidada a participar de um reality show de domadoras, que foram convidadas 4 mulheres para domar cavalos em 15 dias. E ali também foi uma parte fundamental na minha carreira, porque o cavalo, assim, fora a parte técnica e profissional de trabalhar com cavalos, a gente trabalha o físico e o muito emocional. Só que o que acontece? A gente está trabalhando com um ser vivo. E a gente transmite tudo para eles, quer vocês acreditem ou não. E eu estava lá, sozinha, num reality show, com 4 pessoas que eu acabei conhecendo, viraram hoje, são minhas amigas, mas eu estava sozinha lá para mostrar um pouco do que eu sabia, né? E aquilo foi uma experiência tão grande para mim, de poder mostrar. Fora isso, assim, eu admiro e sou muito a favor da nossa cultura gaúcha aqui do Sul, e a gente tem um certo preconceito com o nosso trabalho com cavalos da doma de bocal aqui.
E eu cresci aprendendo sobre isso, e eu queria muito mostrar assim como seria um reality que está no YouTube e ia mostrar para diversas culturas, que ele não pode ser mal falado assim como as pessoas pensam. E eu consegui, graças a Deus, mostrar no reality, eu consegui ganhar o reality, mostrando que o bocal, a nossa cultura aqui do Sul, ela tem muito valor, e aquilo me deu uma impulsão na minha carreira. Foi assim, onde eu tive, na verdade, os meus maiores desafios emocionais, porque é quando a gente acha que sabe, que a gente vê que a gente não sabe nada, e que a gente tem que continuar aprendendo, e que a gente tem que continuar se dedicando, e que o amor não pode parar de nos mover. Então, assim, foi o maior desafio da minha vida e a maior concretização do que eu gosto. Ganhei um carro, que era um sonho da minha vida por causa do reality, né? Foi uma realização de 2 sonhos num só, né? Saí do reality e eu disse, agora é a hora. Vou montar o primeiro centro de treinamento de mulher. Porque, assim, em vários centros de treinamento, a gente sabe que tem muita base feminina. Só que elas estão lá, atrás das câmeras. Quem está na frente do resultado, a maioria das vezes, são os homens. Mas a gente sabe que quem está por trás de tudo tem muita mulher. Muita mulher. Nos Estados Unidos, hoje, se for um homem e uma mulher para trabalhar com cavalo, eles vão escolher a mulher e não vão escolher o homem. Porque eles reconhecem o valor do nosso trabalho. Mas eu não quero desvalorizar o trabalho dos homens, é que nem eu falei, é desempenho, é foco, é tu te dedicar naquilo que tu faz, sabe? E eu disse, vou lá, agora é a hora, teve várias coisas na minha vida que aconteceram, que me mostraram que esse é o caminho, eu vou abrir o primeiro centro de treinamento feminino. E eu tive uma pessoa muito importante que abraçou essa causa, que é a Márcia, que está aqui presente. Eu tinha o sonho, eu tinha o projeto, eu tinha a vontade, eu tinha o trabalho, mas eu não tinha a estrutura, né? Eu digo, o que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? E a Márcia tinha também sonhos, tinha projetos e tem a estrutura, né? E ela disse, vamos juntar isso aí tudo e vamos em frente. E a gente viveu momentos de realizações maravilhosas. Quero agradecer ela aqui já na frente de todos vocês por tudo que a gente viveu. A gente foi lá, a gente foi para Esteio, a gente mostrou nosso trabalho, a gente teve reconhecimento, a gente conseguiu, em meio à pandemia, quando as pessoas estavam fechando... Não, foi assim, um detalhe. As pessoas estavam fechando o centro de treinamento, a gente, vamos abrir o nosso. Pandemia, e foi bem lindo, a gente conseguiu, né? Conseguimos nos manter firme. Conhecemos várias pessoas, tivemos vários clientes assim que estão comigo até hoje, como amigos, e que estão esperando o retorno de várias coisas. E foi também uma fase assim muito importante, também de muita força, muita dedicação, que agregou muita coisa na minha vida. Só que eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Quando eu me dedico assim de cara, né? E aí, nisso tudo, veio a construção da minha família. O meu esposo, Matias, que está ali. E eu tenho hoje uma neném que está com 1 ano de idade, a Antonella. E foi nesse meio todo que eu meio que tive que ficar em stand-by, assim, né? Agora eu vou ter que... Não adianta, né? Agora vamos ter que amamentar, vamos ter que... Mas, no meio disso tudo, eu pensei, eu digo, puxa vida, já era difícil para a mulher trabalhar com cavalo normal, né? Assim, e agora grávida. Deu, já era. Minha carreira foi para o saco, né? No meio da minha gravidez, eu recebi o convite para dar um curso de doma em São Paulo, na Universidade do Cavalo, lá onde o proprietário é o Aloysio Martins, e fui eu, já, né? Com 5 meses de gravidez. Claro que eu não pude fazer muitas coisas, mas consegui, né, dar o curso, mostrar o meu trabalho. E é um exemplo de que as coisas estão só na nossa cabeça, que, na verdade, as limitações, quem põe, somos nós mesmos. Não é porque é mulher, não é porque é homem, não é porque está grávida, não é porque tem filho. Na verdade, tudo depende da nossa dedicação, do nosso foco e do amor daquilo que a gente põe no que a gente quer.
né? Eu tive o acompanhamento, né, da Cecília quando eu estava nesse projeto com a Márcia. E vamos voltar, né, Cecília? Porque agora eu estou voltando, né? Vamos ter que se realinhar de novo. Né? E é muito importante a gente ter pessoas. É que nem a Cecília disse, tu não precisa estar louco, embora eu não seja muito normal, mas tu não precisa estar louco para tu procurar alguém para conversar, para trocar ideia, para assim, alguém que não seja influente, porque a gente tem amizade, eu tenho muito a Deus, que eu converso constantemente, que é a base, que são os meus valores. Mas é muito importante tu ter uma pessoa que não seja influente do teu convívio, que tu vai conseguir conversar e ela vai conseguir te entender de uma maneira profissional, que vai conseguir te entender de uma maneira que não leve para o sentimental dela mesmo, que ela vai conseguir alinhar, porque às vezes é que nem domar. Às vezes tu tá tão focado numa coisa ali que se tu não tem uma pessoa do teu lado enxergando, diz, Jennifer, quem sabe não é isso aqui. E tu, puta merda. Esse tempo todo, como é que eu não via só um detalhezinho? Então, é muito importante esse acompanhamento. Então, assim, o cavalo, na minha vida, ele me transformou não só profissionalmente, porque, eu não sei se eu falei, agora me esqueci, mas eu fiz 1 ano de advocacia, da Faculdade de Direito. Eu fiz 1 ano de Direito. Enquanto eu trabalhava no Roberto, porque, assim, como eu trabalhava com ele muito na questão... O Roberto é um cara muito pé no chão. Como eu trabalhava com ele, com cavalo, com funcionário, gosto muito de trabalhar com pessoas, com cavalo, porque eu acho que não sou eu que ajudo, mas é essa questão do cavalo que ajuda no desenvolvimento das pessoas. Ele me dizia assim, Jennifer, tu precisa mais, tu precisa mais. Quem sabe tu não procura alguma coisa para te fazer a mais. Quem sabe uma faculdade de administração, quem sabe para tu conseguir me ajudar mais aqui. Daí eu não pensava em faculdade, né? Porque eu já tinha decidido que era aquilo que eu queria para a minha vida. Mas, como eu tinha a influência do meu pai, era uma coisa que eu gostava, assim, sempre gostei do direito, digo, vou fazer o direito. Mas foi 1 ano que eu fiz de direito, assim, gostei, foi maravilhoso, foi exaustivo, porque, imagina, eu saía às 4 da manhã, chegava na PUC lá, às vezes até suja de cavalo, né? Porque eu saía de Eldorado direto para a PUC. Saía da faculdade 11 e pouco, chegava em casa meia-noite para acordar 4 horas da manhã de novo e ir para o trabalho. Era zumbi, na verdade, né? Era a base de energético. Mas chegou um momento que eu pensei que aquilo ali não tá me agregando. Eu preciso conhecimento, eu preciso aprender, mas não é sobre o direito, é sobre o que realmente eu quero para a minha vida. E assim foi, com cursos, procurando informação. Então, assim... O que eu quero dizer é muito importante, eu acho, equipe de apoio, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Eu trabalhei em diversos lugares, como funcionária mesmo, e eu sei o quanto é importante, desde por exemplo, do que limpa a cocheira, do que dá ração, porque isso tudo vai influenciar em quem vai estar lá na frente com os seus resultados no esporte. Desde a pessoa que vai estar nos auxiliando, né, a Cecília nos escutando, onde a gente está procurando, vendo os erros, ou aquilo que está nos atormentando. Desde pessoas que sonham junto com a gente, que nos abraçam, que nos impulsionam. Desde a nossa família, que está aqui também nos acompanhando, que também tem os seus sonhos próprios e, às vezes, abrem mão dos seus sonhos para abraçar os nossos, né? Então, eu acho que o agro ele é muito importante por causa disso, porque, além de ser o agro, de alimentar, a questão do cavalo mesmo, que não tem muito a ver com alimentar, mas eu acredito muito na parte dessa questão humana, que ele transforma a vida das pessoas, né? O agro é pessoas. Não tem como fugir disso. E a gente tenta fugir, mas não tem. Então, é um relacionamento que está lado a lado, não tem como separar o agro e as pessoas. Então, eu acho muito válido a gente saber valorizar as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão nos apoiando, as pessoas que crescem junto com a gente, né? E queria falar um pouco, já que é sobre agro e que temos tantas... o meu esposo, para quem conhecem mais ele do que eu, porque eu não sou de Cachoeira, ele é o Matias Walter e o Paulo Walter. Eles são agrônomos, trabalham na produção de arroz. E fora as minhas grandes emoções com o cavalo, hoje eu vivo as grandes emoções de plantar.
E eu digo para vocês que realmente tem que amar muito o que se faz, porque ele sai 3 horas da manhã de casa para trabalhar, quando ele queria, às vezes, estar com a Tonton aproveitando, sabe? E ele não tem hora para voltar para casa, né? A gente, às vezes, está lá fora e começa um vento, e aí aquilo já começa, ai, meu Deus, o vento, ai, meu Deus. E tu vê o desespero de tu olhar para cima e depender do céu, depender da chuva, depender do sol, depender do vento, depender do clima, sabe? E tu te esforça o ano inteiro, tu te dá o teu melhor, só que chega um momento que não depende mais de ti, sabe? E por isso que eu acho que é muito importante a nossa fé, Deus e pessoas para nos ajudar com isso. Porque a gente não pode se culpar tanto. Que nem eu estava numa certa culpa por ter engravidado, né? E agora o meu trabalho é totalmente físico. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Sabe? Eu recém conquistando o meu espaço, cheguei no auge da minha carreira, engravidei, o que eu vou fazer? Pensei, deu, já era, não tem mais. Só que a gente tem que ter a consciência de que a gente deu o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor, a gente faz tudo o que pode. A gente não pode se culpar por certas coisas. E por isso que esse acompanhamento é realmente muito importante, é essencial na vida, não só do agronegócio, mas de qualquer negócio, né? De qualquer pessoa, de qualquer carreira, enfim. Então, estou aberta a perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa. Já pode anunciar algum projeto novo aí? Então, projetos eu tenho vários, né? Porque imagina, né? Minha cabeça já é a mil, né? Daí, com todo esse tempo que eu tive que ficar parada, vários projetos. Mas sim, quer dizer, ficar parada entre aspas, né? Mas enfim, sim, eu estou voltando com o meu trabalho, com a glória do Senhor. Nós estamos voltando com a minha família, unidos, né? Voltando. Agora, o meu primeiro projeto, que vai ser o retorno, assim mesmo, eu vou dar um curso de doma e bocal. O nome do curso é Bocal e Batom, porque vai ser um curso direcionado para mulheres que queiram participar. Vai ser um curso sobre doma, mas muito mais do que doma, é sobre esse convívio com cavalos, é sobre essa conexão, é sobre o que essa comunicação pode mudar na vida das pessoas, né? Mas é sim sobre usar o bocal, que é a ferramenta dos gaúchos e que não machuca, que a mãozinha que faz a diferença ali. Temos, né, então, o projeto do curso, e estou voltando com o projeto das crianças, com as escolinhas das crianças, aula de equitação, tanto para algum esporte específico ou para iniciantes que queiram ter contato. Voltando também com a questão do centro de treinamento, que a gente ainda está reorganizando a questão da nossa estrutura, mas estamos caminhando com passos devagar, mas muitos passos. Oi. Acho que tu já respondeu, eu ia te perguntar qual é o serviço, qual é o trabalho que tu desenvolve com criança. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto que tu vai reativar? Claro. Então, o meu projeto com crianças começou lá no Roberto também, né? Porque o meu projeto com crianças começou lá no Roberto pela modalidade de rédeas, que era muito procurado por crianças para iniciar no esporte. E ali eu vi uma paixão. Na verdade, eu sempre tive paixão por crianças, né? Por incrível que pareça, meu primeiro trabalho foi como babá. E aí, para tu ver como as coisas vão se encaixando, sabe? E lá eu comecei com a escolinha de crianças. E depois foi indo e foi crescendo, e eu fui mantendo isso em todos os lugares que eu trabalhei. No Freio de Ouro mesmo, eu tive 6 crianças competindo na final do Freio de Ouro. Teve uma menina, Antonella Sunhê, que ela foi freio de ouro e de prata, sendo minha aluna lá no centro de treinamento. Mas, fora a questão do esporte com as crianças, eu quero muito trabalhar a questão dessa troca de convívio com crianças, porque eu acho que o cavalo é muito mais do que o esporte. Eu sou apaixonada por esporte, eu quero ser, se Deus quiser, a primeira mulher a ganhar o freio de ouro, mas muito mais do que isso é o que o cavalo transforma na vida das pessoas.
sabe? Como ele me transformou, como eu vi ele transformar o meu irmão. Às vezes a gente tem medo, a gente tem angústias, às vezes a gente tem timidez, às vezes a gente não sabe se comunicar com pessoas, às vezes a gente não sabe trabalhar com liderança, sabe? E eu acho que tá aí um projeto para nós, Cecília, viu? E eu acho que o cavalo trabalha tudo isso, sabe? Ele trabalha toda essa questão emocional, tanto de crianças como pessoas adultas também. Então, o meu projeto com as crianças é esse: começar da parte do zero, de pessoas que nem eu, que nunca tiveram contato com cavalos, para elas começarem, se tiverem interesse, ter esse contato e, quem sabe, dali também não surgir não seja no futuro um profissional do cavalo, um profissional do agro, né? Porque tem isso também. O cavalo, ele abre uma porta gigantesca. Eu penso quantas pessoas que estão sem saber o que fazer, daqui a pouco se encontram e é uma baita oportunidade, né? Eu, graças a Deus, na minha vida, poderia ter sido qualquer um de nós. A gente pode ser o que a gente quiser, basta a gente se dedicar, né? Mas quantas pessoas, às vezes, estão assim desamparadas, né? E o nosso mercado, eu vou dizer, a gente precisa de gente, e não tem gente para trabalhar. Não tem, só que a gente precisa de gente para trabalhar que ame o que faça, que goste do que faça porque é aquilo que quer. E eu acho que tem que ser desenvolvido nas crianças, é o futuro, é o que depende, todos os setores dependem das crianças. E a gente tem que dar esse amparo. Assim como no agro, na lavoura, eu acho que tem que ter projetos para isso também. Então, Jennifer, muito obrigada. Olha, gente, quanta história linda, hein? Parabéns. Obrigada.